E aí, tudo bem? Olha que interessante essa história que eu vou compartilhar aqui com vocês. Eu estou com um prontuário de um paciente aqui aberto, eu quero que vocês prestem atenção nessa história. Minha secretária me mandou a agenda, né, confirmando os pacientes e logo em seguida, ela sempre me manda a agenda do dia seguinte, né, enquanto eu estou atendendo para me programar. E logo em seguida ela mandou, doutor, mensagem de paciente fulano. E essa mensagem dava conta, o paciente dizia que não ia na consulta, porque o tratamento dele não estava dando certo, que ele estava meio desanimado, porque ele tinha melhorado nada ou muito pouco. E aí, assim que eu tive um tempinho, eu abri o prontuário do paciente para ver o que estava acontecendo, do que se tratava, né? Eu não lembrava exatamente quem era. E dá uma olhada aqui, ó. Esse paciente, a gente está gravando esse vídeo, hoje é março de 2021, ele começou o tratamento comigo no final de outubro do mês passado. Então, um paciente que já tinha ido em 3 consultas. Ele relatou para mim que ele tinha um mau hálito desde a adolescência, ele tem por volta de 40 anos de idade, então já fazia quase 30 anos que ele sofria com mau hálito, famoso a vida inteira, né, gente? Sentia um gosto azedo muito ruim na boca, parecia que a boca dele nunca ficava limpa, ele falou que sentia uma acidez incômoda na boca. E ele também, de vez em quando, saía aquelas massinhas fedidas da garganta, os cásios, né? E ele falou que isso deixava ele muito inseguro, ele sofria muito. Eu medi o hálito dele, eu medi o odor dos pulmões, de narina direita e esquerda, e estava tudo bem, com exceção da medida de boca, que deu quase 4 vezes além do normal. O normal é até 100 com o medidor de hálito que eu uso, e a medida de hálito dele de boca deu 384, isso no final do mês de outubro. Descobri o que ele tinha, passei remédio, passei o tratamento para ele. Numa segunda consulta, no mês de dezembro, né, umas 6 semanas depois, ele relatou para mim que já estava se sentindo melhor, está aqui no histórico dele, ó. Ele relatou que tinha sentido uma grande melhora no conforto bucal, aqueles desconfortos não tinham desaparecido, mas tinha remitido bem, estava incomodando muito menos ele, a sensação de que a boca não ficava limpa, o gosto ruim, né? Isso já tinha evoluído para melhor. E aí eu fui medir o hálito dele, a medida dele, ela não só deu normal, como ela deu 10 vezes menos. Na primeira consulta tinha dado 384 e na segunda deu 38, né? Então, nossa, uma melhora que não tem como a gente não comemorar, uma melhora muito grande. E ele relatou que ele estava indo um pouco seguro, não tinha conseguido nem compartilhar com a mulher dele, com a esposa dele, que ele estava tratando, né? Porque ele disse que sentia vergonha. Falei, pergunta, ela deve estar percebendo que seu hálito está melhor no dia a dia, mas se você não perguntar, ela não vai tocar no assunto, né? Falou, tá bom, doutor, vou tentar. E aí, numa terceira consulta, ele relatou que ele já estava assintomático, ou seja, ele não sentia nada, gente. Tinha sumido o gosto azedo na boca, tinha sumido aquela acidez, aquela sensação de que a boca não ficava limpa, ele não tinha tido cásios mais. Olha quanta melhora, quanta coisa boa tinha acontecido com esse paciente. E ele estava feliz por isso, ele relatou, mas ele falou que ele estava muito encanado, que ele estava olhando a reação das pessoas, ele tinha a sensação de que ele incomodava ainda, e ele não tinha tido coragem de falar com a esposa dele. E aí, passou mais ou menos um mês e um pouquinho, minha secretária entrou em contato para marcar e ele mandou essa mensagem dizendo que ele estava desanimado, que ele não tinha melhorado nada. O que a gente faz, gente? O paciente não sentia um gosto ruim que estava na boca havia 30 anos, aquela sensação de que a boca não ficava limpa, ele não tinha tido cásios mais. E ao invés dele envolver a esposa para dizer como é que estava o hálito, ao invés dele vir na consulta para medir, ele estava preocupado se alguém encostava o nariz perto, né? Esse lado, tudo isso tem um motivo para acontecer. A gente precisa entender que quem sofreu com a litose por muito tempo, a pessoa não sofreu passivamente. Ele tentou várias coisas ao longo da vida para se livrar do mau hálito. E todas deram errado, né? Aquele enxaguante que ele comprou pela internet deu errado, aquela fórmula que ele viu na internet deu errado, aquela ida ao médico que tentou ajudá-lo, mas não deu certo, deu errado. E tudo isso ficou gravado no inconsciente dele, então na cabeça dele esse problema não tem cura, não tem jeito, né? Por que justo o tratamento que eu estou fazendo vai dar certo? Então, esse pessimismo, por conta de toda a história sofrida que ele teve com a litose ao longo da vida, faz ele ficar cego para as coisas boas, ele não consegue olhar que as medidas de hálito dele estão perfeitas. Na última consulta ele dormiu no ônibus, ele acordou, ele não escovou o dente, eu medi o hálito dele, deu 60. Sendo que até 100 é normal, até sem escovar o dente ele estava ficando com um hálito bom, né?
Mas ele, fechado dentro de si mesmo, não teve coragem de envolver a esposa, né? Não conseguiu olhar as coisas boas que já tinham acontecido, as mudanças positivas que aconteceram no hálito dele. E, infelizmente, é um paciente que continua sofrendo, apesar de muito provavelmente estar com um hálito bom no dia a dia. Está tomando as atitudes erradas, né? Um paciente que está errando, está só julgando o hálito pela reação dos outros, ao invés de vir medir e perguntar para alguém que ele confia. Né? Mas a gente está insistindo, minha secretária foi orientada a pegar no pé dele, ver se ele volta para eu poder orientar o paciente, para a gente traçar alguma estratégia para ajudar mais uma pessoa que, apesar de ter melhorado com o tratamento, continua sofrendo, né, gente? Não dá para a gente assistir o sofrimento dos outros de forma passiva, né? Então vamos lá, a gente está brigando para tentar resolver, mas eu quis postar esse vídeo para servir de alerta, né? Para você que trata comigo, ou para você que trata com outro especialista, ou para você que comprou de repente algum produto que é bom para hálito, aí está aí usando, não caia no mesmo erro. Pergunta para alguém que você confia, veja o lado bom, né? Se melhorou alguma coisa, sua família disse que seu hálito melhorou, comemore isso, não deixe aquelas pequenas coisas que não melhoraram fazer você acreditar que tudo está dando errado. Tá bom? Um abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.